Olá, muito bem, vamos para a nossa aula 4. A aula 4 estuda os movimentos uniformes. Bom, a primeira coisa que tu vai botar no teu livro é o seguinte: o que é o movimento uniforme, que a gente já viu na aula 3? O movimento uniforme, ele não possui aceleração tangencial. Os movimentos uniformes são o MCU e o MRU. Então, o MRU e o MCU se caracterizam por não possuírem aceleração tangencial. Se eles não têm aceleração tangencial, o módulo da velocidade é constante. Vamos começar então pelo MRU, movimento retilíneo uniforme. Cada palavra aqui, pessoal, quer dizer uma característica. Então, o movimento é retilíneo, a primeira característica dele é retilíneo. Se o movimento é retilíneo, a trajetória é retilínea. Se a trajetória é retilínea, a aceleração centrípeta vale zero. Vai preenchendo o livro aí, por favor. Afinal de contas, a aceleração centrípeta só existe em curvas. Se ele é uniforme, o que quer dizer a palavra uniforme? Uniforme é uma coisa que não muda, que não varia. Se ele é uniforme, o módulo da velocidade é constante. Se o módulo da velocidade é constante, a aceleração tangencial vale zero. Então, o MRU, gurizada, é o único movimento que tem aceleração nula. Somente o MRU possui força resultante igual a zero. Por isso que o MRU está dentro lá do conceito de inércia que a gente viu na aula 3. Como a aceleração é nula, como a força resultante é zero, como o módulo da velocidade é constante, ele vai percorrer espaços iguais em tempos iguais. Olha a motinho aqui, ó. No tempo 0, a posição dela é 0. No tempo 1, a posição é 10. No tempo 2, a posição é 20. Quer dizer, o que essa motinho está fazendo? Essa motinho está fazendo 10 metros a cada segundo. Então a velocidade dela é sempre a mesma, 10 metros por segundo. Então aqui tu tem que entender uma observação. Essa moto aqui, ó, nesse momento aqui, ó, essa moto pode ter partido do repouso? Não. O MRU é o movimento que tu atinge, não é o movimento de partida. Tu nunca pode começar o movimento do MRU, porque nesse momento aqui, ó, nesse momento de partida, a motinho já tinha que possuir essa velocidade de 10 metros por segundo. A gente vai ver na aula 5 que tu começa em MRUV. No MRUV tu aumenta de velocidade. E aí chega num determinado momento, tu atinge o MRU, que é aquele momento que a velocidade fica constante. O que acontece com as equações horárias aqui? Ó? Nós temos duas equações horárias. Vamos começar pela de baixo aqui, ó, pela equação do espaço. A gente viu que velocidade média é a distância percorrida dividido pelo tempo, beleza? Bom, ocorre que no MRU, ó, a nossa observação aqui, ó, o MRU é o único movimento que VM é igual a VI. Vai preenchendo o teu livro. O que é VI? VI é a velocidade instantânea. É a velocidade que tu tem naquele momento. Por que isso acontece com o MRU? Vamos pensar um pouquinho. Olha a motinho aqui, ó. A motinho está sempre a 10 metros por segundo, ela sempre anda com a mesma velocidade. Se ela está sempre a 10 metros por segundo, não é necessário calcular a velocidade média dela, porque a velocidade média dela vai ser 10 metros por segundo, que é a velocidade que ela sempre andou. Então, o MRU é o único movimento que a média e a instantânea vão ser iguais. Então, tu vê, esse V aqui, ó, por que não tem um M aqui, ó? Por que é só V aqui? Porque é a velocidade instantânea, não é a velocidade média. E por que o deslocamento foi, né, a distância D maiúsculo foi substituído por esse delta D? Bom, no MRU a gente está sempre andando em linha reta. Como tu está sempre andando em linha reta e sempre no mesmo sentido, a distância percorrida e o vetor deslocamento vão ter o mesmo valor numérico. Então a fórmula fica velocidade delta D sobre delta T. Se tu quiser continuar escrevendo desse jeito aqui, ó, velocidade média, distância que andou pelo tempo que levou, não vai mudar absolutamente nada. Porque como a gente acabou de ver, a média e a instantânea são iguais e a distância e o deslocamento também são iguais. Só que aí
entra a equação horária. Todo o movimento precisa de uma equação horária. A equação horária do MRU diz que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade que tu anda vezes o tempo que tu permanece andando. Muito cuidado com esse D minúsculo. Te lembra que D minúsculo não é distância. Distância é D maiúsculo. D minúsculo é posição. Quando ele está sozinho, é a posição final. Quando nós temos o zero, que a gente acaba lendo DO, é a posição inicial. Nunca chama D minúsculo de distância, tá? Aqui começa aquele problema em física, né? O MRU tem duas equações, então vamos chamar essa de primeira e essa de segunda. Eu nunca sei qual das duas usar. Cara, essas duas, elas trabalham com grandezas diferentes. Se tu quer calcular o ΔD, tu quer calcular o deslocamento, tu vai usar essa aqui. Se tu quer calcular a posição, tu vai usar essa aqui. Depende do questionamento que o exercício fizer. Eu vou resolver agora um exercício com vocês, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, beleza? Então olha só, esse exercício 1 aqui é clássico do MRU. Um trem de 400 metros de comprimento com velocidade de 20 metros por segundo para atravessar um túnel de 1.800 metros de comprimento gasta um tempo de... Então tem várias questões desse tipo, tá? Onde tu leva em consideração o comprimento do veículo e o comprimento do que ele quer passar. Às vezes é um túnel, às vezes é uma ponte, eles são muito criativos. O que acontece? Tu tem que somar o comprimento do móvel com o comprimento do lugar que ele vai atravessar. Por quê? Vamos pensar um pouquinho. Imagina que aqui tem um túnel, então. Tá? Imagina que isso aqui seja um túnel. Então esse túnel aqui, ele tem um tamanho, né? Vou chamar isso aqui de X. E aí vem chegando um móvel aqui, um trem, um caminhão, qualquer coisa comprida, né? Esse cara aqui tem um comprimento Y. Aonde que vai estar o zero? O zero vai estar aqui no início do movimento. No início do túnel nós temos o ponto zero. Então, nota que no início do nosso problema, a ponta do caminhão está no zero. Quando a ponta do caminhão, a ponta do trem, chegar aqui, o início chegar aqui, ele vai ter percorrido todo o túnel? Não. Ele vai ter percorrido todo o túnel quando a bunda dele sair do túnel, e aí onde é que vai estar a frente? A frente vai estar aqui. Então, se o nosso zero estava aqui, e agora a frente está aqui, qual é a distância que tu andou? Bom, o tamanho do caminhão é Y, então tu andou X mais Y, né? Essa foi a tua distância percorrida. Então é simples, tá, pessoal? É sempre somar. Então, nesse caso, a velocidade é o ΔD sobre ΔT, velocidade instantânea. Qual é a velocidade que ele anda? 20 metros por segundo. Qual é a distância que ele vai ter que andar? Bom, a distância que ele vai ter que andar é 1.800 mais 400, que é o tamanho dele. Isso vai dar 2.200. Então, nós temos 2.200. O tempo a gente quer calcular, 220 dividido por 2, nós temos 110 segundos, né? Então, 10 segundos não, 1 minuto, o que é 1 minuto? 60 segundos, 1 minuto não. 200 segundos não, 1 minuto e 50 segundos. 1 minuto são 60, né? 60 mais 50. 60 mais 50, 110 segundos. Então, letra D. Outra que eu quero te mostrar antes de continuar é a questão de encontro. Bom, essa questão aqui também é um clássico do MRU. A gente chama encontro de móveis. Dá uma olhada. Um batalhão de infantaria sai do quartel para uma marcha de exercício às 5 horas da manhã, com uma velocidade de 5 km por hora. Depois de uma hora e meia, uma ordenança sai do quartel de jipe para levar uma informação ao comandante da marcha e ao longo da mesma estrada e a 80 por hora. Quantos minutos, então a resposta tem que ser em minutos, a ordenança levará para alcançar o batalhão? Aqui nós vamos resolver esse exercício de duas maneiras, tá? Primeira maneira, eu chamo de maneira clássica. O jeito clássico de fazer. Te organiza.
O que é o nosso ponto zero? Qual é que é a nossa origem? Nossa origem é o quartel. Então vamos fazer a casinha aquela sem tirar o lápis, né? O zero é o quartel, certo? Então vamos fazer uma reta aqui, tudo torto, mas tu vai entender. Então o que acontece? O Jeep vai... A confusão aqui, tá, gurizada, é o início. Ó, quem que sai do quartel primeiro? O batalhão de infantaria. Só que não adianta tu desenhar agora aqui o batalhão de infantaria aqui, ó. Vou fazer o batalhão de infantaria saindo daqui. Isso é perder tempo. Por quê? Porque um exercício de encontro, ele começa quando surge o segundo móvel, o móvel que vai encontrar. Então, eu tenho que desenhar saindo aqui do quartel o Jeep. Então, o Jeep vai sair atrás dos caras, o Jeep vai sair atrás dos magrão mantendo uma velocidade de 80 km por hora. O Jeep saiu do zero. Só que quando o Jeep está no zero, onde que os magrão estão? Os magrão estão lá na frente. Esses caras, eles estão andando com uma velocidade de 5 km por hora, né? E eles já caminharam por 1h30, porque o Jeep saiu 1h30 depois deles. Então, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é isso aqui, ó, aonde que eles estão. Então, velocidade ΔD sobre ΔT, a velocidade que eles caminham é 5 km por hora, a distância eu quero saber e o tempo é 1,5 horas, que é 1h30. Isso dá uma distância de 7,5 quilômetros. Então, no momento que o Jeep parte da posição 0 a 80 por hora, tá vendo aqui? Os caras estão na posição 7,5 a 5 km por hora. Só te lembra que quando o Jeep, né, o Jeep vai andando, só que esses caras aqui também estão andando. Quando o Jeep chegar aqui no 7,5, esses malucos não vão estar aqui no 7,5, porque eles continuaram andando. Então tu não pode resolver o encontro agora dizendo que o Jeep tem que andar 7,5 km. Aí qual é a maneira clássica de resolver isso aqui, ó? A gente encontra, dois móveis se encontram quando eles estão na mesma posição. Então, a posição do Jeep deve ser igual à posição do batalhão. Sempre que tu quer calcular o encontro de dois móveis, tu iguala as posições. Te lembra que D maiúsculo é posição e não distância. As distâncias percorridas vão ser diferentes, mas as posições vão ser iguais. Como eles andam com velocidade constante, eles estão em MRU, qual é a equação da posição do MRU? DO mais VT. Então, DO mais VT do Jeep tem que ser igual a DO mais VT do batalhão. Agora, acabou a física, né? Virou matemática. Qual é a posição inicial do Jeep? 0. Qual é a velocidade do Jeep? 80. E o tempo é a nossa incógnita. Qual é a posição inicial do batalhão? 7,5. Qual é a velocidade do batalhão? 5. E o tempo é a nossa incógnita. Então, o 5T, né, passa para cá negativo. Então eu vou ter 80T menos 5, 75T, igual a 7,5. Então o meu tempo é 7,5 sobre 75. Simplificando, isso é 1/10 de hora. Como ele quer a resposta em minutos, né, basta multiplicar por 60. 1/10 de hora são 6 minutos. Então o Jeep vai levar 6 minutos para encontrar um batalhão. E isso é a maneira clássica de resolver. Agora nós vamos fazer pelo esquemão, que é muito mais rápido. Para isso, eu quero que tu pegue o verso aí desta folha mesmo e anota o seguinte aí no verso, por favor. Então anota aí. Bota de título velocidade relativa. Observa que esse título aqui é uma redundância, né? Toda a velocidade é relativa, mas eu estou fazendo essa redundância aqui de propósito. Imagina que tu tenha dois móveis andando na mesma direção e no mesmo sentido. Imagina que um carro A, vai copiando isso aí no verso. Um carro A andando a 80 km por hora, na frente dele um carro B andando a 60 km por hora. Imagine que esses dois carros vão colidir. Eles vão colidir porque o A é mais veloz. Essa colisão, essa batida, seria uma batida forte ou fraca? Fraca, né, pessoal? Seria a mesma coisa que o carro B estar em repouso, 0, e o carro A está a 20 por hora. Muita gente confunde velocidade relativa com vetores.
Tá vendo? Ó, esses dois vetores aqui, ó, esse vetor aqui e esse vetor aqui, tem a mesma direção e o mesmo sentido. Ah, quando dois vetores têm a mesma direção e o mesmo sentido, eu tenho que somar eles. Ok, mas isso é quando eles atuam no mesmo corpo. Aqui são corpos diferentes, não tem nada a ver com operação vetorial. Aqui é velocidade relativa. Então, nesse caso, a velocidade relativa do A em relação ao B, a gente chama de VRAB, é 80 menos 60. A velocidade relativa do A em relação ao B é 20 km por hora. Tenta pensar de outro jeito aqui para te ajudar. Por que o A vai encontrar o B? Porque se tu pensar num tempo de 1 hora, em 1 hora, né, o que é uma velocidade de 60 por hora? 60 por hora são 60 km em 1 hora. Então, em 1 hora, o B vai andar 60 km. Nessa mesma hora, o A vai andar 80 km. Então, no mesmo tempo, o A andou 20 km a mais do que o B. Como ele andou 20 km a mais, ele vai encontrar o B. Em algum momento, né? Eu não sei quanto é que valia a distância inicial entre eles aqui no meu exemplo. Por isso que a velocidade relativa entre eles é 20. O contrário vai acontecer se eles estiverem em sentidos opostos. Então, olha só, deixa eu apagar o que eu fiz ali, ó, para ter espaço. O que acontece agora? Né? Se tu tiver uma situação, nossa senhora, ficou um pouco torta ali, aonde o A esteja andando a 80 por hora numa direção e num sentido, e o B estiver na mesma direção, porém em sentido oposto, aqui é o motivo porque a galera se mata na estrada, né? Pensa uma colisão, os dois de frente aqui. Pensa agora, em 1 hora, o A vai andar 80 para a direita e o B vai andar 60 para a esquerda. A distância entre eles vai diminuir 80 mais 60. Então, se eles estão andando um contra o outro, se os sentidos são opostos, a velocidade relativa entre o A e o B será a soma das duas velocidades. Tu tem que somar as duas velocidades, que vai dar 140 km por hora. Beleza? Copiou isso no verso, vamos voltar lá para o exercício 6. Olha agora um jeito totalmente diferente de fazer o exercício 6, como é bem mais rápido. Então, voltando lá para o que eu tinha feito, né? O Jeep estava na posição 0, que era o quartel. O Jeep estava andando atrás do batalhão a 80 km por hora. O batalhão estava na posição 7,5. Esse cálculo aqui do 7,5 eu ia ter que fazer de qualquer jeito. E o batalhão estava andando a 5 km por hora. Beleza? Por que o Jeep vai encontrar o batalhão? Porque o Jeep anda 80 e o batalhão anda 7,5 e anda 5. Quer dizer, o Jeep tem 75 km por hora de velocidade a mais do que o batalhão. Aí olha só, velocidade relativa é a distância relativa dividido pelo tempo, tá? Essa é a fórmula da velocidade relativa. Qual é a velocidade relativa entre eles? 75, porque tem que subtrair porque eles estão no mesmo sentido. A distância relativa, é aqui que às vezes dá confusão, tá? Mas é só se lembrar do seguinte, a distância relativa é a distância que separa eles no início. Se no início o Jeep está no 0 e o batalhão está no 7,5, a distância entre eles é 7,5 sobre o tempo. Tá vendo que vai dar o mesmo cálculo de antes? Ó? O tempo vai subir, o 75 vai descer, né? Então o tempo vai ser 7,5 dividido por 75, que dá, de novo, 1/10 de hora, que dá 6 minutos. Então essa maneira aqui é uma maneira mais rápida de fazer a mesma coisa, tá? Mas os dois jeitos estão certos e tem que saber fazer dos dois jeitos, tá? Beleza? Agora vamos voltar lá para os gráficos do MRU. Volta lá para a página do MRU.